Sistema e antissistema, os dois coexistem em nosso universo, porque nós estamos decaídos. O que acontece? Como a gente pode relacionar isso com o que existe, né, hoje em dia? Bom, o Gilson Freire, no livro A Física do Espírito, apresentou um diagrama muito interessante a respeito disso. Vejam só. O antissistema nasce como um câncer no seio do sistema. E quando a gente fala isso, precisamos pensar em termos de dimensionais sempre, né? Não é que nasceu uma bolha espacial dentro de outra bolhona, né? Assim, a gente representa assim, né, no papel, né, no 2D, em forma de áreas, porque a gente não tem outra maneira de repassar isso, né, para as pessoas, né? A gente está preso, né? Tudo que a gente pensa em termos espaciais, né? A gente está muito enterrado na matéria, né? Embatumado. Então, a gente precisa mostrar os diagramas dessa forma, apesar de que sempre tenha em mente de que isso é apenas uma representação de algo muito mais profundo, certo? A gente vem falando disso há muito tempo aqui. Então, e também quando a gente fala que é um câncer no seio do antissistema, não é algo incurável, considerando que o sistema ele é perfeito, puro, absoluto, de certa forma invencível, né? Então tudo que surge de anômalo, né, é porque o ser tem liberdade, né, de exercitar outras coisas que não estejam de acordo com a lei, né? E daí o ser sofre as consequências, né? E isso, de certa maneira, explica, né, porque o nosso universo ele não foi exatamente criado, né, uma criação de Deus. Quer dizer, indiretamente, sim. Né? Eu não estou aqui contradizendo o que muitas pessoas que estão progredindo nos estudos dizem. Né? O universo foi criado por algo que vem de Deus. Só que quem fez esse movimento foi o Espírito, né? Foi a criatura, né? Que é uma criação de Deus, né? É algo perfeito, né? Relativamente perfeito, né? Mas não absolutamente perfeito, como Deus, que exercendo a sua liberdade, né? Acabou gerando esse universo. Acabou exercendo de uma maneira não adequada. Só que daí a criatura fez besteira, se gerou, né, todas essas coisas, né, esse universo, apesar de sua beleza, sua perfeição, ter como destino final ser totalmente reabsorvido no seio do sistema, ele tem um monte de coisa que é uma desgraça, né? A vida, né, é cheia de violência, né, se você for ver. Isso é perceptível no nível humano, né? Você pega a nossa história, volte apenas 200 anos, a quantidade de brutalidade que você vê é indescritível. E ainda hoje se você for um ser mais evoluído, né, já for uma pessoa à frente do tempo, você vai já ter asco de muitas coisas, né, desse mundo. Tanto que você vive mais apartado, não porque você não queira se relacionar, mas porque a relação que está presente aí, as possibilidades de relação são muito de baixo nível. E eu não estou falando aqui de gosto, né, de forma, estou falando de substância. Então, esse diagrama ele é muito legal, porque ele mostra, né, o antissistema brota no seio do S. E o S é tudo, né? Então, assim, a gente só delimitou uma fronteira porque é difícil colocar uma coisa, né, não delimitada. Então, mas entenda, no preto realmente não existe possibilidade, né? O S é tudo. Então, o AS brota no seio do S. Quais são as características do sistema, né, que seria o reino de Deus, o absoluto, né, a nossa morada original, onde a gente foi criado de fato?
Lá os atributos do S, usando um linguajar científico, são esses aqui, né? É o reino da continuidade, não existe descontinuidade lá, né? E então não existe separação, né? Nem você não tem nada separado, tudo está profundamente irmanado. É um reino não local, né? Você não tem localização espacial, ele é hiperespacial, né? Você tem ordem e simetria, tudo é preciso, né? Você tem precisão, né? Não existe essa coisa de periclitação. Você tem conexão e sinergia, unicidade, ou seja, orientação, instantaneidade, né? A dimensão tempo lá, não os seres que estão lá, entre aspas, né? Não é um lá físico, não estão sujeitos, né? à temporalidade, como aqui. É o reino da totalidade, da plenitude, da estabilidade. Uma estabilidade que não implica estar parado, diga-se de passagem, só que o movimento não é um movimento que a gente entende, né? Aqui é o reino do infinito, é o real de fato. Então isso é o S. E contrapondo ao S, a gente tem o AS, né? Assim, o nosso universo é quantizado, né? Tudo é discretizado. O próprio intelecto funciona baseado em algo discretizado, a gente separa, divide. Existe desordem e assimetria, né? A assimetria você vê, né, na segunda lei da termodinâmica. O princípio de Heisenberg fala da imprecisão. Existe imprecisão para tudo, né? A precisão é só até um ponto, né? Vemos muito antagonismo, muita desconexão, né, nas pessoas. A dualidade é o que reina. A gente pensa que o fato de haver esse dualismo, ele é insanável, né, e ele sempre vai ser assim. Não existe um monismo que circunscreve esse dualismo. É o reino da temporalidade, da fracionamento, da descontinuidade, da redução, da instabilidade, né? A gente sempre está, nosso equilíbrio é instável, não é um equilíbrio estável, né? Tudo é finito, né? Tudo é irreal, mesmo que a gente considere esse irreal real, por estarmos ainda no estado ogro em relação ao que devemos ser. Então, mas às vezes a gente percebe esses outros estados, né? Bonitos. Só que em momentos raros de nossa vida, né? O que já mostra, né, que a gente está dentro de algo maior. A nossa realidade, né, a realidade quântica, a realidade da nossa existência nesse universo, ela contém algo de S e de AS, né? A gente não fugiu do S quando a gente se revoltou e decaiu dimensionalmente. A gente passou a reinar nessas características aqui em vermelho e passaram a ser reinantes. Mas a gente não gerou uma desconexão absoluta dessas outras aqui. Então é como se houvesse uma batalha entre o bem e o mal, se pode dizer assim, né? Só que o S vai tender a prevalecer no final, né? A cada batalha, né? Às vezes tem batalhas, né, que o AS ganha, né? Outras o S ganha. A gente pode ver assim. Só que nessa grande guerra, né, nesse conjunto de guerras, o resultado final de todo esse conflito universal vai ser a vitória do S sobre o AS. Senão Deus não seria Deus, não seria onipotente, onipresente, onisciente, né? Não seria puro amor, com A maiúsculo. Então, apesar de todos os pesares, se você não admite isso, você não resolve nada e você não se sente estimulado a nada, né? Eu já venho pensando há muitos anos a respeito disso. Eu venho observando a vida tal qual ela é e eu cheguei à conclusão em vida de que esse é o melhor, né? O melhor paradigma, a melhor representação, a melhor visão do todo, né? De tudo que se pode ter na atualidade, o que não implica que as outras
visões, teorias, coisas que vão entrando em detalhes, não sejam importantes de ser buscadas. Isso é uma coisa que eu sempre ressalto aqui. Assim, o Baude, a proposta dele foi resolver os problemas últimos, atingir o máximo possível, e fazer um framework universal. Mas isso não implica que, olha, o resto se descarta. Implica que, agora todas as outras coisas você vai ver com outros olhos. Isso é uma coisa muito importante de ser destacado, porque eu percebo que é muito fácil a pessoa confundir as coisas, Talvez por séculos e milênios de abuso que houveram na humanidade. Então, eu sempre destaco isso, Isso é muito importante que tenha assim em mente. Eu fico aqui, então, eu vou deixar como dica uma EQM, Esse é um canal muito interessante. Tem um canal no YouTube chamado Afinal, O Que Somos Nós? E tem uma série de relatos de experiências de quase mortes interessantes que, em larga medida, elas vão comprovando tudo o que está aqui nesse tratado. Um monte de coisa, eu já vi várias EQMs no canal, muitas, mais de 80. Agora eu parei um pouco que eu já assim, depois de você ver umas bem interessantes, você fica meio que esperando ter uma coisa igualmente marcante. Mas eu acho que a melhor EQM, acho que teve até hoje, para mim, das mais fantásticas foi essa, a impressionante EQM do Lucas Olli. É dividida em 3 partes. É interessantíssimo esse relato, interessantíssimo, que dá uma ideia muito boa do que seja, de como seja lá no extrafísico, de qual é a finalidade da nossa vida aqui, por que nós nascemos aqui com essa família, nessa situação, por que um consegue realizar tal coisa, outro não consegue. Um monte de coisa é explicada nessa EQM. É uma EQM realmente interessante. E esse é um canal muito sério, não é um canal... É o mais sério possível. Inclusive, a pessoa, o indivíduo que conduz tudo é o Carlos, que ele é formado em física, inclusive, Ele é uma pessoa séria, ele não é... Ele até trabalha, em parceria com outro médico da neurocirurgião da USP. Agora o nome não veio à cabeça, Mas eles... trabalho em parceria. Agora ele não está participando tanto, o neurocirurgião, mas é bem interessante, vários relatos de EQM. Eu vou deixar aqui também nas descrições o link para o canal e algumas EQMs que eu achei de particular relevância. Mas essa aqui é talvez a mais fantástica. Eu recomendo que vocês assistam. Não só essa, como outras, e comecem a relacionar com a obra aqui. Quando você tem a visão mais profunda de sua voz, as EQMs ficam muito mais significativas, ficam muito mais ricas do que vendo sem essa orientação universal. Bom, então, assim, resumindo, o que sobrevive? O princípio energético, a vontade atuante. Quando a gente deixa nossa roupagem terrena. E existe uma sabedoria automatizada e perfeita construída ao longo das existências, que são os nossos instintos. Então, isso a gente já falou em mais detalhe antes, e em linhas gerais, esses são os fundamentos desse capítulo 70. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre o fator psíquico na terapia. Sim, vamos começar a falar de psicanálise, de como você pode resolver vários traumas seus, superar algumas mentalidades, prisões mentais nas quais você se colocou. Vamos falar sobre terapia, como você mesmo pode se autotratar, sem depender de um indivíduo, necessariamente.
Vamos falar como você pode ir lentamente superando coisas que você julgava serem incontornáveis, insuperáveis em sua vida, e assim conseguir vencer a si mesmo. Vamos falar do fator psíquico na sua terapia. Até lá!